terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia. A aula passada ficou uma lição de casa, vamos corrigir? Olha só. Em camundongos, a coloração da pelagem é determinada por dois pares de genes, azão-azinho e cesão-cezinho, com segregação independente. O alelo azão determina a coloração agute e é dominante sobre o seu alelo azinho, que condiciona a coloração preta. O gene cesão determina a produção de pigmentos e é dominante sobre o seu alelo cezinho, que inibe a formação de pigmentos, dando origem a indivíduos albinos. Do cruzamento de um camundongo preto com um albino, foram obtidos apenas descendentes agutes. Qual é o genótipo desse casal? Então, olhando o que está escrito no enunciado, a gente chega à conclusão que, para ser agute, tem que ser azão alguma coisa, para ser preto, azinho. Para ter pigmentação, tem que ser cesão alguma coisa. Se é cezinho, vai ser o albino, porque não consegue segurar o pigmento no pelo. Então, nosso casal aqui, a gente sabe, então, que um deles era preto, então tem que ser azinho, cesão alguma coisa, e o outro albino, então cezinho. Né? A outra parte ali a gente não sabe ainda. Mas do cruzamento, só teve descendente agute. Se só teve descendente agute, é sinal de que vai ser assim os descendentes, ó. Azão, azinho, cesão, cezinho. E se 100% deles forem assim, a gente tem certeza que nesse caso aqui só tem azão e nesse caso aqui só tem cesão. Senão teria dado outras combinações também. Então esse aqui é o genótipo desse casal, né? A gente chegou na conclusão correta aqui. E na aula de hoje, o que a gente vai ver? Vamos ver quais são os objetivos. A gente vai continuar falando de genética, vai continuar falando de interação gênica, só que um assunto diferente. Olha só. A gente vai entender como os genes interagem de maneira aditiva, falando de herança quantitativa. E aqui está o principal exemplo, né? A cor de pele. No Eu Sei Que Você Sabe de hoje, olha só o que está te perguntando. O que é um gene hipostático? Relembrando o que a gente viu na aula anterior, o que é um gene hipostático? Conseguiu lembrar? Então lembra lá que tinha o epistático e o hipostático. O gene que é inibido pela ação de outro gene é chamado, né, de hipostático. Quem inibe é o epistático, quem é inibido é o hipostático, tá bom? Então tá aqui a nossa resposta para relembrar da aula anterior. Agora vamos lá para a nossa notícia da aula de hoje. A complexa genética que define a cor de pele. Pesquisadores descobrem que o número de genes e variantes do processo de pigmentação é bem maior do que se imaginava. Um dos traços humanos mais aparentes e motivador de incontáveis episódios de violência e injustiça ao longo da existência da nossa espécie, a cor de pele, é resultado de uma genética mais complexa do que se pensava. Um estudo feito com a população da África do Sul mostrou que a quantidade de genes e suas variantes envolvidas no processo de pigmentação da cutis é bem maior do que se conhece hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pigmentação da pele, tá? Mas lembrando então que, segundo essa notícia, o jeito que a gente estuda é muito simplificado. Tem muito mais genes do que a gente acaba estudando, tá? Então a gente vai dar um exemplo de como, para entender um pouco melhor como acontecem essas combinações diferentes para a cor de pele. Herança quantitativa. Não é só cor de pele, gente. Tem outros fatores também, ó. Cor de óleos, estatura, tamanho de planta, tamanho de frutos das plantas. Então tem várias características que são de herança quantitativa. Hoje a gente vai dar uma ênfase na característica cor de pele, tá? Herança quantitativa também pode ser chamada de polimeria, herança poligênica ou ainda multifatorial. Então todos esses nomes servem para definir a mesma coisa. Quando que ela acontece? Quando dois ou mais genes têm um efeito acumulativo em uma característica. Então eles interagem entre si para formar uma característica final, sendo que um vai adicionando ao outro, né? Então, é um efeito cumulativo. Pensando na cor de pele, como é que funciona? Vamos entender aqui. Olha só essa tabelinha que tem para vocês. A produção de melanina depende, então, de dois genes. Segundo a reportagem, é mais, tá? Mas para a aula de hoje, a gente vai focar em dois genes. Para aqui, nesse exemplo, foi dado o gene N e o gene B. E eles podem ter diferentes combinações. Então, uma pessoa que tem 4 genes dominantes, Nzão, Bzão, vai ser negra. Uma pessoa que tem 3 alelos dominantes, por exemplo, Nzão, Bzão, Bzinho, ou ainda Nzão, Bzão, vai ser mulato escuro. Quando tem só 2 dominantes, vai ser o mulato médio,
Quando tem um só, vai ser o mulato claro, e quando não tem nenhum dominante, só tem recessivo, vai ser o branco. Então vejam que a combinação de 4 alelos vai formar 5 cores diferentes, segundo essa tabelinha aqui. 5 fenótipos diferentes. Os alelos, então, a gente divide eles em 2 tipos, os aditivos e os não aditivos. Qual é a diferença? O aditivo é aquele ali que age de maneira aditiva sobre o fenótipo, ou seja, ele aumenta o fenótipo, vamos dizer que ele deixa mais evidente. Por exemplo, na cor de pele, a pele fica mais escura. O não aditivo não contribui. Ele simplesmente está lá, mas ele não, no caso aqui do exemplo, não coloca mais melanina na pele da pessoa. Tá? Ele só está ali interagindo junto com os outros alelos, mas ele não adiciona, ele não tem esse efeito cumulativo. Então tá aqui, gente. A gente está vendo aqui, então, que os recessivos são esses que não são aditivos e os dominantes são os aditivos, tá? Então, dominante, aditivo, recessivo, não aditivo. Tá aqui na nossa tabelinha de novo. Olha esse exercício resolvido. Um casal formado por uma mulher negra e um homem branco poderá ter filhos com quais fenótipos? Olhando a tabelinha, a gente sabe que para ser negro tem que ter 4 alelos dominantes, para ser branco, 4 alelos recessivos. Fazendo o cruzamento, a única alternativa que me sobra ali, ó, é o mulato médio, que eu vou ter o Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Tá? Então, fazendo o cruzamento, 100% dos descendentes vão ser mulatos médios, porque tem 2 genes dominantes e 2 genes recessivos. Agora, um exercício para você fazer sozinho. Uma mulata, filha de pai branco e mãe negra, casa-se com um homem branco. Quanto à cor de pele, como poderão ser seus filhos? Faça o cruzamento e me diga a resposta.
muito fácil, né? Você já tá craque em resolver questão de genética. Vamos ver o resultado lá então. Então, tá dizendo aqui que é uma mulata, filha de pai branco e mãe negra. Se ela é filha de pai branco e mãe negra, você concorda comigo que ela vai ser a mulata média? Porque ela vai ter Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Vou fazer a escolha. E ela teve um filho, casa-se com um homem branco também. Vamos fazer o cruzamento então, ó. Primeiro, para a característica do N, então Nzão, Nzinho da mulher, Nzinho, Nzinho do homem. Depois, para a característica do B, né? Bzão, Bzinho da mulher, Bzinho, Bzinho do homem. Fazendo o cruzamento, tá aqui os resultados possíveis. Como é que eu faço para chegar no cálculo final? Agora, lembra que eu tenho que usar a regra do E, porque eu quero as duas coisas, né? Como é que poderão ser os filhos? Na verdade, não está pedindo o número total, né? Está pedindo como é que são os fenótipos, então nem precisa calcular. Então, veja só, eu posso ter mulato médio se for Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho essa possibilidade? Tenho. Tenho lá Nzão, Nzinho e tenho também Bzão, Bzinho. Então, pode. Posso ter mulato claro, que é o Nzão, Nzinho, Bzinho, Bzinho? Posso também. Posso ter outro tipo de mulato claro, ou com uma combinação diferente? Também está podendo. E ainda branco. Então, aqui estão as minhas 4 possibilidades. Então, desse cruzamento, eu tenho 3 fenótipos diferentes. Mulato médio, mulato claro e o branco. Aqui, gente, trouxe para vocês para falar um pouquinho sobre esse termo, né? Vários de vocês até já devem ter olhado a tabelinha quando leu o termo mulato e já achou que tinha alguma coisa estranha. Vamos falar um pouquinho sobre esse termo, então. Então, ali uma reportagem da revista Galileu está falando assim, 7 palavras preconceituosas ou racistas que você deveria parar de usar. Então, aqui nessa reportagem, um dos termos que traz é o próprio mulato, que a gente usou na aula de hoje. Então, está dizendo que ainda tem dúvida da origem etimológica da palavra, né? Que a primeira aqui, o mais aceito hoje, é que veio do latim mulus, que se refere a um animal híbrido, estéril, produto do cruzamento do cavalo com jumenta ou da égua com jumento. Então, a gente, quando vocês estudaram espécies, vocês viram lá dos animais híbridos, né? Que são cruzamento de 2 espécies diferentes. Então, pensando nesse conceito aqui, o termo mulato está errado, né? Que deriva da palavra mula. Segundo aqui, pode ser derivado também do árabe, usado para designar filhos de muçulmanos com pessoas que não praticavam a fé islã. Tá? Então, tem essas 2 possíveis origens da palavra mulato. Então, apesar de ainda ser usado na biologia, esse termo é um termo que ficou pejorativo, né? Porque é um termo que era usado pelos espanhóis para se referir a filhos e filhas de brancos com negras ou vice-versa. E geralmente, essas crianças eram frutos de um estupro. Né? Então, também é um termo que traz uma carga muito pesada. E ainda tem um outro lado, né? Quando a gente pensa em carnaval. Carnaval sempre fala também das mulatas, então também é um termo que traz a hipersexualização da mulher. Então, apesar de ser um termo que não é muito bem aceito hoje, ainda é usado nos livros didáticos de biologia, nos vestibulares, quando cobram herança quantitativa falando de cor de pele. Por isso que a gente está trazendo esse termo aqui hoje nessa aula ainda, tá? Mas é um termo que realmente tem que ser revisto, porque se é um termo pejorativo, a gente não deveria mais estar usando ele em aula de biologia, tá? Mas e quando, assim que der, esse termo for revisto, a gente adequa nas aulas aqui do Aula Paraná também, tá bom? Vamos lá então, continuando a aula? Herança quantitativa aqui, gente, está falando da curva de Gauss, ou curva normal. Olha só o que acontece. Veja que os extremos, eles são sempre mais raros de acontecer. Então, se a gente pensar em cor de pele, ó, o branco e o negro para biologia são os mais raros. É mais comum os mulatos, que são os fenótipos intermediários. É isso que está dizendo aqui, ó. Os fenótipos extremos aparecem em menor quantidade, tanto faz se é o negro ou se é o branco. Lembrando que a gente está falando desses termos para biologia, tá, gente? E fenótipo intermediário aparece com maior frequência, que são os mulatos, tá bom? Então, isso significa a curva de Gauss, né? A gente está vendo ali, então, um pico nos fenótipos intermediários. Mais um exercício resolvido para a gente fazer. Uma característica determinada por 2 genes diferentes, A e B, que atuam de forma aditiva, herança quantitativa, podem formar quantos fenótipos diferentes? Então, pensando na nossa tabelinha de cor de pele, vocês acabaram de ver que ainda está fresco na cabeça. É isso lá, ó, tinha 2 pares de genes, né? O N e o B, no caso que a gente usou de exemplo lá. Quantos fenótipos diferentes a gente conseguia a partir desses 4 alelos? Vamos pensar lá, tinha o negro, mulato escuro,
mulato médio, mulato claro e branco. 5 fenótipos diferentes. Tá aqui, ó, a nossa tabelinha. Então, com 2 pares de genes, com 4 alelos diferentes, a gente consegue formar 5 fenótipos diferentes. Tem uma regrinha para isso? Tem. Olha só, o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Que é isso que a gente está vendo aqui, ó. 4 alelos, né, 4 genes ali, mais 1 dá 5 fenótipos. Então, sempre vai ser assim. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, 6 alelos, eu vou ter 7 fenótipos diferentes. Então, sempre essa regrinha vai valer, tá bom? A herança quantitativa, principalmente quando a gente fala em cor de pele, né, mas em altura também a gente pode pensar nisso, depende, além da genética da pessoa, também de um pouco de fatores externos. Tá? Então, a herança multifatorial, ela também tem uma influência ambiental. Então, no caso da cor de pele, por exemplo, depende também da exposição solar que você tem. A pessoa que tem mais exposição ao sol vai ter a pele mais escura. No caso da altura da pessoa, depende também da nutrição dela. Se ela tem uma nutrição mais balanceada, ela tem chance de desenvolver melhor a altura dela. Se ela tem uma nutrição que falta muito nutrientes, ela não vai crescer todo o potencial que ela teria segundo a genética. Tá? Então, tem outras coisas que influenciam na herança quantitativa. Por isso que a gente chama de herança multifatorial. Mais um exercício para você tentar fazer sozinho. Vamos lá? Vou ler aqui para vocês. A herança da cor de pele na espécie humana é devida a 2 pares de genes aditivos. O negro teria o genótipo azão-azão, bezão-bezão. E o branco, azinho-azinho, bezinho-bezinho. Cláudia é mulata média. Filha de mãe negra, casa-se com Mário, que é negro. Quais as probabilidades dos descendentes desse casal?
aí, conseguiu fazer? Então, primeira coisa, gente, ler o enunciado e interpretar. Olha só o que está dizendo para você. Que Cláudia é mulata média. Então, tá aqui, ó, os mulatos médios. Como é que eles podem ser? Tem 3 genótipos possíveis. Como que eu vou considerar a Cláudia? Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Ela é filha de mãe negra. Se a mãe da Cláudia é negra, ela só tem azão para passar e só tem bezão para passar. Então, concorda comigo que a Cláudia tem que ser essa aqui, ó? Azão, azinho, bezão, bezinho? Porque a mãe dela só tem gene dominante para passar? Então, pronto, achei o genótipo da Cláudia. Continuando aqui, ela casa-se com o Mário, que é negro, que está aqui também, o genótipo de negro, só tem um. Quais as probabilidades dos descendentes desse casal? Então, vou colocar aqui, ó, descobri o genótipo da Cláudia, descobri o genótipo do marido dela, vou fazer o cruzamento. Fazendo o cruzamento, ó, eu vou considerando só o gene referente ao A, o A e o Azinho aqui. Eu tenho 1/2 de chance de ser azão-azão e 1/2 de ser azão-azinho. Quando eu faço o cruzamento referente ao gene B, mesma coisa, ó, 1/2 de ser bezão-bezão, 1/2 de ser bezinho-bezinho. Então, as probabilidades agora, como é que eu vou calcular? Azão-azão, bezão-bezão, 1/2 vezes 1/2, 1/4. Azão-azão, bezão-bezinho, 1/2 vezes 1/2, 1/4 também. Então, eu fazendo as contas aqui, todos eles vão dar 1/4. Então, eu tenho 25% de chance de cada fenótipo acontecer, tá? Então, aqui as probabilidades dos descendentes desse casal. Fácil, né? Tem que fazer continha, mas são continhas tranquilas. Garanto que você já está dando conta bem certinho. Agora, para fixar esse conteúdo, eu vou deixar uma lição de casa para você tentar fazer sozinho aí durante esse tempo aí. Na próxima aula, a gente volta para corrigir. Olha só o que está dizendo para você. A quantidade de pigmento na pele humana pode aumentar sobre a ação dos raios solares. A herança da cor de pele humana parece ser determinada, no mínimo, por 2 pares de alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. Supondo-se que a herança da cor de pele humana seja determinada por apenas 2 pares de alelos, a probabilidade de um casal, ele, mulato médio, filho de mãe branca, ela, mulata clara, terem uma criança do sexo masculino e branco é de quanto? Então, você vai fazer essa questão para mim, na próxima aula a gente volta corrigindo, tudo bem? O que a gente viu na aula de hoje, então, gente? A gente falou sobre herança quantitativa, com foco em cor de pele. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar falando de herança quantitativa, mas estudando outros casos agora. Então, aguardo você na próxima aula. Até lá!